Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto e estou aqui há algumas aulas mediando conceitos do componente curricular Ciências da Natureza. E nessa aula para a oitava série vamos falar sobre as leis de Mendel. Vocês vão se recordar que no nosso encontro anterior conhecemos Gregor Mendel, um monge que ficou conhecido como o pai da genética, muito pelos seus estudos ligados, então, à hereditariedade. E para início de conversa, precisamos falar sobre genótipo e fenótipo. O que são? O genótipo é o conjunto de genes. As características observáveis de um ou outro indivíduo constituem um fenótipo. Desde que nascemos, estamos em constante interação com o meio ambiente. Essa constante interação interfere, então, na forma como o genótipo vai se expressar. Por isso que muitas vezes nós encontramos gêmeos idênticos, mas que possuem características distintas, porque cada um deles interage de forma distinta com o meio. Bom, e vamos rememorar então a primeira lei de Mendel. Vocês vão se recordar que Mendel utilizou para os seus estudos as ervilhas por uma série de características que já discutimos. Quando rememoramos essa primeira lei de Mendel, nós vamos perceber que Mendel está estudando uma característica por vez. Aqui nós temos as características das ervilhas. No que diz respeito, então, à forma e cor da semente, forma e cor da vagem, cor da flor, posição da flor e o tamanho, então, da planta. Características que são dominantes, características que são recessivas. Bom, Mendel, então, cruzou inicialmente espécies homozigóticas. Ele constituiu uma geração P pura. E quando eu digo que são homozigóticos, os pares de genes alelos são, então, idênticos. Vezão, vezão, vezinho, vezinho. Ele originou, então, uma geração F1 heterozigótica. Vezão, vezinho. Esses genes alelos são, então, diferentes. Cruzando essa geração F1, ele vai ter, então, a proporção de 3 sementes, no caso aqui nós estamos dando o exemplo da característica da semente, 3 sementes amarelas e uma semente verde, recessiva. A cor verde da semente é recessiva, representado ali pelo vizinho, certo? Bom, a partir desses estudos de Mendel, ele vai concluindo que há fatores, então, como já discutimos por aqui também, que condicionam a expressão dessas características. Fatores, então, que dominam sobre outros fatores. Chegamos, então, à elucidação da primeira lei de Mendel. As características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores, os quais, então, se segregam na formação de gametas, nos quais ocorrem em doses, então, simples. E é bom lembrarmos que os estudos da genética no tempo de Mendel eram praticamente inexistentes. Então, nós não tínhamos, por exemplo, o conceito de gene, por isso que ele vai utilizando aqui o termo fatores, ok? E embora a primeira lei de Mendel não seja usual para pensarmos a manifestação de muitas das características humanas, nós podemos dar alguns exemplos onde elas são aplicadas com sucesso, digamos assim, para repensar essa distribuição de características hereditárias. E nós temos aqui o caso do albinismo, uma característica que é recessiva. O que é o albinismo? É uma variação causada pela ausência total ou parcial de melanina. Vai se manifestar, então, como uma característica recessiva em indivíduos, né, se nós utilizarmos a letra A para a representação desses genes, azinho, azinho. E é, então, um exemplo claro aqui dessa primeira lei de Mendel, certo? Depois, nós temos aqui um heredograma que fala sobre a cor da pelagem dos cães. Nós temos uma geração parental homozigótica, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, né? Uma geração pura, que origina F1 heterozigótica, né? Bzão, Bzinho, e que vai ter, então, aí a proporção de 3:1. 3 pelagens de cães são pretas e uma pelagem é
branca. Mas você vai se perguntar, Mendel parou por aqui nos seus estudos? E eu digo para vocês que não. Aqui nós estamos estudando uma característica por vez. Nós temos, então, a segunda lei de Mendel. O pesquisador se indagava a todo momento se os fatores para determinada característica estão sempre juntos ou esses fatores, então, para diferentes características são herdados de maneira independente. Então, ele começou a estudar, né, fazer experimentos, levando em conta duas características. Nós temos, por exemplo, numa geração parental, numa geração pura, o cruzamento de indivíduos que apresentam semente lisa e rugosa. Estão vendo aqui? Errão, errão, vezão, vezão, com indivíduos que apresentam semente rugosa e verde, que também são puros, como estão visualizando aqui. Nós vamos gerar uma F1 completamente heterozigótica. Vocês estão vendo aqui pela representação das letras. Cruzando essa geração de F1, diferente do que o pesquisador imaginava inicialmente, nós temos 4 características fenotípicas com uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que sejam 9 sementes amarelas lisas para 3 sementes verdes lisas, 3 amarelas rugosas para uma verde rugosa. Ele vai concluir, então, que cada par de alelos segrega-se, se separa, independente de outros pares de alelos durante, então, a formação dos gametas. Temos aqui, então, a segunda lei de Mendel. Esses estudos iniciais foram o pontapé do campo da genética e são, até hoje, empregados para apreender diferentes conceitos. Espero que tenham gostado do nosso encontro de hoje. Fiquem ligadinhos por aqui, que eu volto em breve com mais estudos aqui para vocês. Tchau, até a próxima!